Sejam bem-vindos ao O Mundo do Turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade, enfim. Turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou o Lucas Gamonal e nesse podcast tratamos temas que compõem o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre temas, teorias, tendências e áreas de mercado. Aqui comigo está minha amiga e parceira de podcast, Milene Ferreira. Bem-vinda! Muito obrigada, Lucas. Tava com saudade, desse tete-a-tete. Nós fizemos aí alguns episódios online. Agora estamos no formato híbrido, ou seja, estamos aqui lado a lado. A nossa convidada, que não vou dar spoiler, está ali online, mas eu tenho certeza que será um episódio incrível, do mesmo jeito. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu quero saber de vocês que estão nos escutando. O que vocês mais gostariam de ouvir por aqui? Lembrando que o nosso canal no Instagram está aberto para sugestões de temas e comentários. Então, se você ainda não segue a gente, é só acessar @O Mundo do Turismo e não perder nenhuma novidade. Isso aí. Bom, então eu vou entrar um pouquinho no tema de hoje. Antes de anunciar a nossa convidada, vamos pensar aqui, quem nunca sonhou em visitar o Cristo Redentor, a Torre Eiffel ou mesmo a Muralha da China? A arquitetura e o turismo estão fortemente conectados, mas isso vai muito além de um cartão postal de uma cidade. Pois é, cada vez mais surgem buscas por hospedagens que reflitam a personalidade dos viajantes. O design de interiores vai muito além de uma simples decoração. É uma arte capaz de criar ambientes funcionais que melhoram a qualidade de vida dos ocupantes e criam memórias significativas. Isso mesmo. Então, começando oficialmente o nosso 14º episódio, vamos falar sobre algumas relações entre a arquitetura e o turismo. E para nos acompanhar nessa conversa, convidamos a arquiteta Franciele Senra, que é técnica em turismo pelo Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Academia e com 2 especializações, a primeira em Interiores e Iluminação e a segunda em Paisagismo e Implantação Sustentável. Que currículo, né? Fran, obrigado por aceitar o convite do nosso podcast, seja muito bem-vinda, uma amiga querida, tenho certeza que o nosso papo vai ser ótimo. É uma honra estar aqui, é a primeira vez que eu participo de um podcast, acho muito chique já estrear assim, ó. Maravilhoso, muito obrigada por todo mundo que está ouvindo aí e obrigado principalmente vocês pelo convite. Imagina, Fran, a gente que agradece. Bom, pra gente começar, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você. Primeiro, o que motivou você a decidir cursar arquitetura e urbanismo? Como tem sido a sua jornada profissional? E mais do que isso, como fazer o curso técnico em turismo e se isso teve alguma influência na sua escolha pela arquitetura? Vamos lá, gente. Eu sou de uma cidade muito pequena. Hoje eu moro em Juiz de Fora, mas sou de uma cidade miudinha mesmo, que é aqui do lado da Vicas. E primeiro eu vou falar do turismo. Gente, eu tava no ensino médio, eu tive uns 15 anos. E aí tinha, nessa cidade do lado de Juiz de Fora, o curso técnico de turismo. E, gente, não se ofendam, tá? Na época, eu vi um filme que chamava Voando Alto. E eu cismei que se eu fizesse turismo, eu seria aeromoça. Eu cismei. E, assim, ninguém tirava isso da minha cabeça. Eu queria, era meu sonho, assim. E aí, quando eu entrei no curso, eu comecei a ver que não era assim, Que tinha tinha várias áreas turísticas, então muitas áreas para seguir. Tem a parte de eventos, que era bem interessante. E ali, eu comecei a conhecer um pouco mais de história. E aí eu fui vendo que eu gostava bastante dessa parte. E foi isso que influenciou a arquitetura. Quando eu fui decidir ali o que eu fazia, eu comecei a ver a grade curricular ali das matérias. E eu vi que tinha história da arte, que tinha história. E assim, eu já apaixonei de cara. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Assim, eu nunca pensei em mudar de profissão. Mas na hora, assim, eu já apaixonei. Eu não sabia desenhar. Na época, porque entrei desesperada, assim, Mas foi por conta disso que eu decidi fazer arquitetura. Influenciou sim, No fim, influenciou. Sim, conhecendo um pouquinho mais, de outros assuntos, você despertou esses interesses, Muito legal. Exatamente. Isso é uma coisa que chama atenção para como o turismo é diverso, Essa multidisciplinaridade nossa,
Fran, então vamos começar a entrar exatamente no nosso tema, né? Mas de uma forma bem simples, como é que você enxerga essa relação entre o turismo e a arquitetura? Você acredita que as pessoas se desloquem para conhecerem os elementos urbanos dos destinos? Como é isso? Sim, eu acredito que um influencia diretamente no outro, né? Porque não só por conta das visitações dos pontos, né? Por exemplo, quando a pessoa vai conhecer uma praça, um edifício, tem cidades que são famosas pelos edifícios, né? Como Faió, São Paulo, e outras pelo urbanismo mesmo, como Paris. Então, assim, eu acredito que não só nisso, mas também nas experiências, como nas hospedagens, por exemplo. Às vezes o local é lindo, maravilhoso, a cidade é linda, mas se você não tem uma experiência agradável no hotel, ou não gostou, ou tá, né, uma coisa mais assim, aquilo acaba te influenciando negativamente na sua viagem como um todo. Então eu acho que um completa o outro, eu não vejo como separar isso, sabe? E eu acredito que para gerar uma viagem encantadora, a arquitetura está presente ali a todo momento. Fran, por falar nisso, né, de encantamento, sonho, outra coisa que tem acontecido é a construção, né, de resorts, de hotéis temáticos, né, que vinculam aí narrativas, histórias e acabam até pautando a criação de empreendimentos, né? Como é que você vê a arquitetura nesse meio aí? Com certeza. Gente, eu acho o máximo isso. Porque primeiro que você engloba, você vai num nicho completamente inesperado, né? Às vezes, eu tava até vendo aqui o Airbnb do Hobbit. Poxa, a pessoa que gosta, que é fã, lógico que ela vai querer ir. E às vezes independe até do preço, é pela experiência, pela vivência. Então eu acho isso super interessante. Para nós, arquitetos, eu acredito que seja um sonho, assim, pegar um projeto desse, porque você pode viajar, ter licença poética de colocar aquilo tudo em prática ali, né? E assim, eu acho que você vai além da hospedagem, de só hospedar. O hotel ou o Airbnb, ele vira o protagonista da sua viagem. Às vezes a pessoa vai nesses locais nem para sair, só fica ali mesmo e tendo aquela experiência. Gente, desse do Hobbit, dá pra você vestir roupa medieval, dá pra você fazer várias coisas, assim, é super interessante. E eu acho que hoje em dia a gente tem que cada vez mais inovar isso. E eu acho uma ideia incrível. E qual que vocês gostariam de se hospedar? Conta. Qual o tema, assim, de série, de filme que vocês gostariam? Eu gostaria do Harry Potter. A gente regula a idade, né, todo mundo. É isso. E aí... Pesou o clima desse episódio aqui. Pesou o clima. Mas eu acho muito interessante, porque a pessoa que quer fã, você pega o fã não quer saber preço, gente. Não quer. Ele vai juntar ali e vai. Não tem jeito, então eu acho que isso movimenta a economia, sabe? A pessoa vai muito além de ir no hotel para dormir, aquilo vira uma parte incrível da viagem e cria uma memória incrível. Imagina você ficar no local que você ama, no local que você ficou, sabe? Teve a experiência completa ali, é tudo assim. Perfeito. E é o que a gente fala, né, Fran, de turismo de experiência. Hoje está muito mais ligado à experiência, ao marketing de experiência, e esses hotéis temáticos, enfim, eles são exemplificação perfeita disso. Bom, e aí, falando um pouco ainda sobre hotelaria, existem, né, diversas práticas que podem ser adotadas para reduzir os impactos ambientais nas redes hoteleiras, como o reaproveitamento de água, uso de energia solar. E na sua visão como profissional com pós-graduação em paisagismo e implantação sustentável, conta pra gente assim, quais desses elementos sustentáveis no design de interiores dos hotéis são mais relevantes para reduzir esses impactos sem comprometer, o que é muito importante, o conforto e o apelo visual desses empreendimentos. O maior desafio da arquitetura sustentável é justamente esse, não comprometer o conforto, né? O que acontece? Eu sempre eu escrevi 2 artigos sobre a sustentabilidade e o bem-estar humano, né? E nos 2, a gente chegou à mesma conclusão, né? Meus orientadores lá. Que às vezes uma casa super simples, lá na roça, no meio do nada, é mais sustentável do que um prédio enorme com certificado, aquele certificado LEED, aquele ISO 9001, aquela coisa.
Porque o que acontece? O impacto que aquela construção gera na cidade ou no local onde ele está inserido é muito grande. Então, assim, o ideal é a gente começar a fazer a sustentabilidade lá na escolha do terreno. As pessoas ao redor ali estão preparadas para receber algo assim, algo num porte tão grande, ou, se for pequeno, usar mão de obra local. Às vezes a gente ouve, por exemplo, vamos fazer construção em estrutura metálica, que é mais rápido. Mas aí você coloca mais caminhão na estrada. Então, assim, são decisões, às vezes decisões mais simples são mais sustentáveis. Às vezes a gente posicionar a construção ali de uma forma que tem uma ventilação cruzada interessante, uma iluminação natural, uma ventilação natural, já torna a construção mais sustentável do que ficar inventando a roda, sabe? Então, assim, isso é muito importante e tá cada vez menos usado, né? Às vezes o pessoal busca aí realmente um certificado LEED, alguma coisa assim, e aí soca vidro, soca ar-condicionado, sem pensar, às vezes, no mínimo, que é a direção do vento, ou colocar uma marquise para ter menos interferência solar. E isso acaba prejudicando até a nossa saúde. Isso nos moradores. Agora, imagina numa viagem, se a gente não está acostumado com o clima, não está acostumado com aquele local mesmo, e isso acaba influenciando. A gente tem aí muita tecnologia que pode facilitar muito, mas às vezes o mínimo mesmo, estudar, ir no local, pesquisar até com a população, às vezes você contratar as pessoas do local para a gente ter menos deslocamento mesmo das pessoas. Quando for fazer paisagismo, usar planta nativa, não colocar mais a planta lá de outro estado onde você tem que trazer. Então, tudo isso são decisões que tornam a construção mais sustentável. Legal. Nem tinha pensado nisso, né? Não, total, faz todo sentido. A gente vê, inclusive, construções. A gente teve oportunidade, eu fui há alguns anos no Palácio de Knossos. E quando você entra ali naquela construção, parece que tem ar-condicionado. Quer dizer, a arquitetura natural ali foi tão bem planejado que parece que você está dentro do ar-condicionado. Então, vai muito por essa linha que você disse. Incrível, adorei essa resposta. Fran, e ainda seguindo falando um pouquinho da hotelaria, né? Inevitavelmente, como arquiteta, a gente fala das edificações, dos ambientes construídos. E aí, por mais que às vezes a gente já tenha tomado isso como algo muito longe, ainda está pertinho, né? 5 anos aí. E aí, durante a pandemia de Covid-19, né, muita coisa foi alterada em relação aos hotéis, né? Aos usos desses espaços. E muitos dos hotéis foram usados para acolher, por exemplo, os profissionais das linhas de frente, né? Médicos, enfermeiros, profissionais de saúde diversos. E depois também, visto essa possibilidade de adaptação, né? Muitos hotéis também adaptaram os seus espaços pelo crescimento do nomadismo digital, né? Passando a receber pessoas que não só estavam ali para visitar, mas também para morar. Né? Então, esses hotéis servem como escritório também, muitas das vezes, né? Então, como é que você acredita que o design de interiores pode atender a essas novas demandas, né? Conciliando a praticidade, mas sem deixar de lado o bem-estar, né? Gente, principalmente como que a hotelaria é viva, né? Ela precisou se adaptar a esse... E é uma coisa, assim, muito nítida. Mudou mesmo. Acho que o modo de morar mudou menos até do que o modo de hospedar. Porque hoje em dia, todo hotel que a gente vai tem ali um cantinho de home office, uma coisa assim, porque esse tipo de turismo cresceu muito, né? Mas vendo pro lado da linha de frente lá da saúde, naquela época foi utilizado muito coisa de fácil higienização. Então, assim, os revestimentos, até tecido mesmo, que dava para limpar, aquela tudo. E provavelmente teve que mudar muita coisa até no interior mesmo do ambiente. Uma coisa interessante é que, na verdade, depois da pandemia, né? Quando as pessoas vêm pedir projeto de casa ou até de apartamento, as pessoas sempre pedem um hall de entrada. Então, o hall de entrada voltou aí a ser pedido com um cômodo principal, assim, da casa. Como se fosse algo super, super importante, coisa que tinha meio que perdido, né? Até porque
o mercado imobiliário está cada vez menor, né? Sempre os apartamentos são cada vez menores. Então, o hall de entrada meio que veio aí como um cômodo também principal da casa. E para trazer essa parte do digital também para os hotéis, é interessante a gente criar mesmo um local mais aconchegante para trabalho, um local mais ergonômico, com uma mesa boa ali para a pessoa trabalhar. E para ter também, além de ser um local de descanso, ser um local também de possível produtividade, né? Sim. É porque a gente também ganhou essa liberdade de trabalhar de onde quiser também. Então, muitas pessoas estão viajando porque tá trabalhando de home office, né? Menina, sim. E tem gente até que faz conteúdo, né? Que às vezes trabalha numas ilhas, nos negócios, assim. É bem interessante mesmo. É. Bom, e agora, né? A Lucas pesou o clima anteriormente, querendo falar nossa idade aqui. Bom, agora levando em consideração que a geração Z, que é a minha geração, né? Sim, claramente. Uma dica. Ela é atualmente a geração mais engajada com as pautas ambientais, sociais, de governança. Você acredita que a busca por hospedagem que leve em consideração essa sustentabilidade seja uma tendência crescente? Acha que isso dialoga até com as casas alugadas, como Airbnb, por exemplo? Eu acredito. Eu acredito super. Inclusive, eu acho que isso é um diferencial. Eu acho que hoje em dia, quando a pessoa busca uma hospedagem, ela não quer o local comum. Ela não quer. Ela quer um local que combine com a personalidade dela, com a essência dela. Então, se a pessoa for mais, igual como você mesma disse, que a geração Z está mais engajada nessa causa, aquilo é parte dela. Então, na hora dela decidir por que esse hotel, ou esse Airbnb, ou esse, isso aí vai pesar completamente. E isso é bom. É bom pro meio ambiente, é bom para a economia. E, assim, para a pessoa que tá sentindo ali, que tá fazendo algo pelo planeta, sabe? Eu acho super interessante, sim. E eu acho que eles devem usar isso como diferencial, como negócio mesmo. Ainda nessa pauta da edificação, né? Pensando essas relações do trabalho de arquiteta e em relação ao turismo, a gente teve uma ascensão, né? Com o uso cada vez mais frequente das redes sociais digitais, dos ambientes instagramáveis, né? Criados especificamente para isso, para a pessoa estar ali, né? Nos atrativos, nos restaurantes, enfim, nos diversos empreendimentos. E, então, é pensado um lugar específico para essa coisa de tirar foto, postar, enfim, isso também atrai visitantes, né? Então, como é que você avalia essa influência desse movimento no design? E no surgimento de atrativos turísticos realmente, né? De destinos, de atrativos em virtude disso. Vamos lá. Hoje em dia a gente não vive, né? A gente compartilha. Sempre que a gente vai no local, no restaurante, no negócio, a gente tá ali, né? Compartilhando aquilo. O que acontece? Eu acho que quando a gente tem um contexto, tudo certinho, tudo bonitinho, por exemplo, um restaurante retrô. E aí a gente traz toda aquela ambiência mais retrô, com móveis retrô, aquela iluminação mais baixa. Tudo aquilo faz todo sentido. Toda vez que a pessoa for lá, independente se ela for lá uma vez ou duas, ela vai gostar da experiência, do aconchego daquele local. Todo aquele local faz sentido para o visitante, para a pessoa. Agora, o que não funciona é um local extremamente genérico, completamente aleatório, e ter ali um cantinho Instagram. Isso não funciona. Porque a pessoa vai lá uma vez, aí vai tirar uma foto. Aí depois vai lá, não vai querer tirar de novo. Ah, não vai. Agora, faz sentido. Por exemplo, tem um restaurante, gente, eu pesquisei, eu não lembro o nome desse restaurante. Eu vi ele na minha posse, não é no Brasil, mas é uma boneca amarela gigante que ela pega os pés dela no primeiro pavimento e a cabeça dela fura o teto e é ela no segundo pavimento. E foi na aula de bares e restaurantes. E eu lembro que aquilo ficou muito na minha cabeça. Porque todo restaurante precisa ter uma boneca amarela. Precisa chamar atenção. Mas aquilo tem que fazer sentido, não pode ser gratuito. Aquilo tem que ter a ver com a receptividade, com o atendimento, com a comida. Então aquilo tem que ter um sentido, né?
e não colocar algo completamente aleatório e pôr ali no cantinho, tipo aquela gangorrinha que todo mundo vê. Ninguém quer aquilo mais. As pessoas querem coisas que fazem sentido mesmo, que você volta lá e fala, nossa, tem um restaurante ali, ó, da boneca amarela, eu quero ver ali, tirar foto e tive aquela experiência. Não, vou tirar foto aqui no cantinho. A pessoa gasta dinheiro à toa pra fazer aquilo, que não adianta nada. Infelizmente. Eu vou até contextualizar a pergunta. Débora tá aqui na nossa frente. Débora é bolsista do núcleo e também do podcast. E a gente pensou nessa pergunta juntos, né? Curiosos, porque teve um evento aqui que eu organizei do Cineturismo, em que um convidado, um arquiteto, João Amã, falou justamente sobre essa obsolescência desses cantinhos instagramáveis, né? Porque eu acho que conversa um pouco com o que você está dizendo, de que se isso for uma coisa solta, tem ali um espaço, e tem um canto em que a pessoa vai tirar foto, ela vai, no máximo, fazer isso uma vez e acabou, né? Talvez não seja perene, né? Não vá manter ali uma frequência de atratividade para as pessoas. Então, eu acho que, embora os cantinhos instagramáveis sejam uma realidade, né? Assim, talvez isso vá perdendo força ao longo do tempo mesmo, né? Até porque se eu vai postando naquele cantinho, você não vai postar no mesmo cantinho. Porque não é, né? Todo ambiente tem que ser instagramável. E assim, não é... E quando eu digo isso, eu não digo, vamos fazer um negócio completamente novo. Não! Às vezes um quadro da cidade, uma composição de plantas. Às vezes dá pra fazer com coisas super simples e que fica lindo isso na vivência e nas fotos também, claro. A gente quer que divulgue o restaurante, quer que aquilo é um marketing orgânico, né? Orgânico, exatamente. Então, assim, é claro que a gente quer que aconteça isso, mas não por conta de um cantinho específico. A gente quer que aconteça isso no ambiente todo. Perfeito. Entra até nesse sentido da assinatura do arquiteto também, né? Que se torna um atrativo também, né? E como você disse, são coisas simples. Eu lembro que me marcou um banheiro de uma pousada que a cuba, né? A cuba da pia era um balde. Eu achei isso incrível, era super rústico. Então, quer dizer, é o que você tá falando. Às vezes, isso não significa que precisa ser um design completamente luxuoso, né? Basta que você seja criativo ali para deixar a sua marca. Cara, 90% das vezes não é. Não precisa ser. De verdade mesmo. E olha o que ficou na sua cabeça. O balde. Mas é isso, gente. Gente, um dia eu vi uma composição com aquele espelhinho laranja que todo mundo tem em casa. Dá pra fazer, sabe? E às vezes a pessoa acha que tem que gastar. Não, às vezes são ideias mesmo que tem a ver com o local. Tem um bar aqui no Rio que tem na frente do banheiro um espelho que é só desse espelhinho laranja. São, sei lá, deve ser uns 50 espelhinhos desses, mas que formam um espelhão, né? Sim. E Lucas, conhecedor dos bares da região, tem conhecimento de causa para falar sobre o assunto. Ah, tá. Só eu, né? Uhum. Ô, Fran, agora é o seguinte, né? A gente fala muito sobre o overturismo, né? E aí diversos países como Japão, Espanha, Itália vêm enfrentando esse impacto do turismo de massa. E aí, na sua visão, quais são os maiores desafios, assim, da arquitetura diante desse crescimento? Sobretudo em cidades históricas como Kyoto e outros destinos. Como é que você vê isso? Conta pra gente. Eu acho isso muito difícil, né? É uma situação muito difícil porque tem os prós e o contra, né? Como receber sem prejudicar, sem descaracterizar mesmo o local. Quem nunca foi em Pitipoca e falou, meu Deus, tá muito difícil de andar aqui. Nossa, é ruim dirigir, é ruim disso, é ruim aquilo. Mas você tá indo lá por causa disso. Então, assim, é complicado, porque tem a cobrança pela infraestrutura, né, de acessibilidade, de ter um acesso mais tranquilo, mas você tá indo lá justamente para ver a Rua de Pedras, tá indo em Tiradentes justamente para ver aquele centro histórico super diferente, em Paraty também, mesma coisa. Então, assim, é uma coisa que não faz sentido, porque assim, se você for mexendo, vamos colocar uma rampinha aqui, daqui a pouco perde tudo. Descaracteriza. E aí o cachê descaracteriza. E aí alguém vai querer ver coisa genérica no futuro, daqui. Não vai. E aí, o que acontece? Acaba perdendo o motivo das pessoas irem lá. Por outro lado, é bom
no caso, por conta da preservação do patrimônio. Então, assim, os museus, por exemplo, a gente tem aquele apelo, não, a gente tem que preservar, porque isso daqui traz o turismo. Então, assim, é uma situação muito, muito difícil, porque você precisa daquelas pessoas para gerar renda ali para a cidade, para trazer, mas ao mesmo tempo a gente não consegue trazer essa infraestrutura toda moderna que muita gente cobra, né? Acaba querendo cobrar. Mas a parte da preservação da arquitetura, a parte desse patrimônio histórico é muito importante. E o turismo fortalece isso, no caso. Porque as pessoas vão querer futuramente visitar aí um museu, um centro cultural e permanecer aquela arquitetura de acordo com a época dela é super interessante. Tanto para a cidade, né, para a história da cidade, quanto para a memória afetiva aí das pessoas. Isso é muito caro, né? A gente tem uma discussão muito importante que a gente tem no turismo sobre essa dicotomia entre a comunidade local, o turismo, o desenvolvimento, que não é só o econômico, mas precisa ter um desenvolvimento ali social, uma autogestão. E por isso que é tão importante essas políticas públicas, ou, enfim, o tombamento histórico, o IFAM, enfim, políticas que resguardem esses locais para que não se perca, né? Incrível. E tem também arquitetos que são especialistas mesmo nesse tipo de arquitetura, que é essa arquitetura de patrimônio histórico, que é super importante. De restauração, né? Também. De restauração. Uhum. Sim, mais um elo aí entre o turismo e a arquitetura, né? Também como uma forma de salvaguarda, de promoção, preservação, né? De muitos patrimônios culturais. Bom, e aí falando, já que você trouxe, né, sobre arquitetos especialistas em determinada área, falamos um pouquinho sobre a sua trajetória na arquitetura, o porquê de você ter feito isso. A gente sempre puxa a sardinha, né, pro fato de estarmos aqui na UERJ. A UERJ possui o curso de arquitetura e urbanismo, fica localizado em Petrópolis, né, aí no meio entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. E aí eu queria que você também desse conselhos para pessoas que estão aí pensando em, de repente, cursar arquitetura e urbanismo, para profissionais que estão no início de carreira. Isso, né, de o que você gostaria de ter escutado lá atrás para poder tornar esse caminho melhor. E eu acho legal falar isso, né? Porque uma dica, é uma área, inclusive, já que a gente está falando desses cruzamentos todos, né? É uma possibilidade de área de pesquisa, né? Para o profissional de turismo. Tem muitos turismólogos que cursam mestrado, doutorado, especializações, né? Na área de arquitetura. Então, eu acho que é um caminho de pesquisa interessante para o turismólogo também, né? Inclusive, falando nisso, né, fazendo jabá para o pessoal, para os colegas lá da arquitetura, na ESD, né, que é a escola em que a arquitetura está situada, foi aprovado agora recentemente o mestrado em arquitetura e patrimônio. Então, é mais uma possibilidade aí, né? Nossa, essa área de patrimônio, ela é incrível. Incrível, é muito rica, gente. E assim, consegue fazer cada coisa, porque assim, parece que é algo mais... Além de ter a parte da teoria, tem aquela parte que você restaura mesmo o local e você tem que tirar a pintura para ver se tem um papel de parede da época X por baixo. Não é minha área, tá, gente? Mas é incrível os amigos aí da arquitetura que fazem, porque assim, é uma área muito, muito rica mesmo. E, poxa, a arquitetura ela tem um leque muito grande para que lado que você vai seguir, sabe? O que eu gostaria, no meu caso, eu empreendo, né? Eu tenho o meu próprio escritório, é pequenininho, mas tá indo aí. Eu acho que deveria investir mais nessa parte, para quem quer empreender, né? Investir mais nessa parte de gestão, que isso é uma coisa que a gente não tem tanto assim na faculdade, né? Mas para as pessoas que querem seguir a área acadêmica, que é uma área linda também, essa parte do mestrado é incrível, incrível mesmo. E, nossa, esse mestrado que abriu aí, poxa, incrível mesmo. O olhinho dela já brilhando. Menina. Petrópolis tá perto, Tá viu? perto, tá perto.
Ô, Fran, agora me conta uma coisa, pergunta que não quer calar, né? Você já tá nesse ramo aí há alguns anos, você tem algum caso marcante que você queira e possa nos contar? Hoje sou fofoqueira, tá? Vamos lá. O que acontece? Vamos lá, específico. Não vou falar nada específico, mas contar uma fofoquinha assim mais geral. Você sabia que muitas das vezes acontece de às vezes a reforma ficar pronta e o casal separar? Ai, que triste. Eu que pesei o do rimo falando de idade, né? Tá bom. Eu tô rindo, mas com todo respeito. Porque o que acontece? Tem um livro que eu li, eu ficava às vezes muito assim no início, né, da carreira. Ficava, nossa, será que, nossa, o pé frio. Ai, gente, que humor. Mas depois, isso tem um livro que fala disso. É porque quando a pessoa que é meio que o último caso aqui da gente, a última tentativa, costuma ser a reforma. E aí é muito comum da reforma meio que ser a última chance. Só que aí reforma, aí acaba a reforma e aí tá o relacionamento da mesma forma. E aí acaba tendo a separação. Ou seja, gente, quem tá ouvindo esse episódio, pense, brincadeira, Fran, não vou tirar o seu trabalho da reta. Mas Se tiver em crise, né? Se tem 2 projetos, que aí os 2, separou, com todo o resto. Meu Deus do céu, tô chocado com vocês. Eu ia falar que é esse casamento que tá em crise, né? Também. Já tava em crise. Porque aí a obra vira mais um motivo de briga, na verdade. Não? Obra, dependendo da obra, inclusive, né? Enfim, que não é o seu caso. Se não tiver uma profissional orientando, né? Mas tem obra. É porque isso foca a energia na obra. E aí eles meio que deixam o relacionamento meio que... depois a gente vê isso. E aí quando a obra fica pronta, não foi. Mas eu tenho vários clientes que estão felizes aí, ó. Que a reforma melhorou ainda mais o relacionamento, né? O relacionamento dele. Isso. Nós iridos com novos armários planejados. Tudo. É isso. Mas teve um outro projeto, um projeto que eu fiz que me marcou muito, que é um Airbnb. Ele não foi construído ainda, o cara é um investidor. Mas foi um projeto que eu fiquei muito feliz de fazer, porque ele me deu uma liberdade, assim, muito interessante. E ele é dono de agropecuária. Então, ele tinha muita facilidade de acesso a alguns materiais. Então, eu coloquei, por exemplo, os guarda-corpos, assim, tudo de cerca de pintinho, de umas coisas bem, assim, bem casa de vó mesmo, raiz. Porque é o que eu tava até conversando isso com ele na época. Eu falei, olha, pessoa com 2 peta, ela quer um negócio diferente. Ela não quer aquela coisa branquinha de casa, igualzinha a casa dela. Não, ela quer um negócio diferente, então vamos trazer um negócio super diferente. E ele comprou minha ideia, eu fiquei super feliz. E foi um projeto que realmente me marcou, assim, demais. Ô, Fran, engraçado você falar isso. Inclusive, tem lançamentos já com essa proposta abertamente, né? Invista nesses estúdios para locações, Airbnb. Então, isso já é uma crescente mesmo, né? Como uma possibilidade de negócio. Sim, é um mercado. E aqui em Juiz de Fora tem vários, né? Aqui em Juiz de Fora tem vários estúdios, assim, que as pessoas reformam coisa mais jovial, assim, justamente para estudante ou para Airbnb também. E que tem bastante disso, desses estudos. Com as problemáticas que isso traz também, né? A população residente muitas vezes também acaba sendo expulsa, né? Por altos valores. Especulação imobiliária, gentrificação e tantos temas que a gente fala muito no Aqui turismo. também, Aí a gente vivencia isso também aqui no Rio. Morando no Rio de Janeiro, exatamente. Bom, Fran, você falou ao longo de várias etapas aí do nosso papo sobre filmes, livros, e aí a gente tem um momento de dicas aqui no nosso podcast. Eu vou indicar primeiro o livro que eu falei aí da separação, ó. Chama Arquitetura no Divã. É brasileiro mesmo. E ela até fez uma assinatura pra mim na época. Qual é o nome da autora? A minha curiosidade. A autora chama Shirley Zonos. Legal. Depois... E ela é uma diva, porque era um negócio que eu sempre tive curiosidade. Então ela trouxe aquilo. Quando eu vi isso, eu falei, gente, é isso. Então, assim, eu achava que era só comigo que acontecia isso. E não, é um negócio que todo mundo, né, tem essa questão.
De arquitetura, esse aqui que eu gosto muito, que é Luz, Clima e Arquitetura, que tá até velhinho, gente, eu usava isso aqui desde a faculdade, que ele é a arquitetura básica da sustentabilidade. É incrível, assim, eu gosto bastante dele. E eu vou trazer também uns aleatórios que não são de arquitetura, mas que tem muito a ver com arquitetura. É aleatório, tá, gente? Chama O Demônio na Cidade Branca, que é sobre o serial killer na época da Feira de Boston. E só que o que acontece? Tem isso, só que tem o diário do arquiteto da obra. Então fala muito, muito de arquitetura, mesmo. Ele é um livro grandão, só que assim, ele é muito gostoso de ler, de verdade. Você vai sabendo ali do cara que matou não sei quem, Só que ao mesmo tempo você está vendo a construção da feira. E o quanto que isso é interessante. E é a primeira roda gigante, gente, é muito legal. Imagina a primeira pessoa que andou. A gente sabe lá no livro. É bem legal mesmo, de verdade. Maneiro. E tem um outro. Só que assim, esse eu tô lendo agora. Não tem muito a ver com arquitetura, mas tem muito sobre o assunto, a ver com o assunto que a gente tá falando aqui. Que lá era um local, assim, paradisíaco, assim, uma praia. E eles constroem um resort de luxo, assim, tipo uma seita, meio em mar, assim. E aí mostra o quanto que aquilo influencia na população, que a população perdeu o emprego, que eles falam muito sobre comida orgânica, mas traz a comida orgânica lá da cidade grande, no cômodo dos produtores locais, que o papo deles de que aquilo ajuda é meio que uma mentira, assim. E é bem interessante, ainda não terminei esse, mas é bem legal. Chama O Ritual da Meia-Noite. Eu gosto de coisa mais de terror, assim, de suspense. Me interessei. Também é um tema polêmico aqui no turismo. Nossa. E aí fica aquela pessoa falsa good vibes, sabe? Tem. Conheço algum. Bom, Fran, eu tô amando esse bate-papo. Eu amo arquitetura, eu amo o tema. Inclusive, seria uma das minhas opções para a faculdade, né? Deixa essa informação. Acho que eu nunca falei isso aqui em público. Mas eu sou apenas uma arquiteta de The Sims. Não avancei muito além disso. Entrega idade também. Né? Um pouco. Não, mas tem The Sims de hoje em dia. São esses, obviamente. Não, imagina. Internet de escada, não sei nem o que é. Mas é isso, assim. Infelizmente, a gente tem que terminar o nosso papo, mas eu queria te agradecer imensamente por ter topado esse convite. O bate-papo foi ótimo. Acho que temos muitos insights, muitas informações legais, importantes e diferentes, né? Eu acho que quando a gente sai da caixinha, a gente pensa no turismo por todos esses lados, por essa interdisciplinaridade que o turismo tem, eu acho que é interessante para abrir a mente dos estudantes, dos profissionais, e que bom tê-la aqui conosco. É isso, obrigado, Fran. Eu agradeço, de verdade, viu? Eu amei nosso papo. E assim, mais uma vez, eu acho que o turismo e a arquitetura estão diretamente ligados e só tende a crescer mesmo. Com certeza. Legal demais. Bom, e você, ouvinte, já segue a gente no Instagram. Nosso perfil é o @omundodoturismo. E lá a gente posta bastidores, trechos dos programas e pedimos que vocês falem com a gente. Então mandem sugestões do que vocês querem ouvir por aqui. A equipe do Mundo do Turismo vai adorar ler os seus comentários. Por favor, engaja lá nas nossas redes sociais para a gente trazer sempre novidades para vocês. Meu amigo, muito obrigada pela parceria nesse episódio. Queria agradecer também Débora, maravilhosa, que esteve com a gente na preparação desse episódio. E para encerrar, vamos à nossa ficha técnica. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, roteiro de Débora Alvarez, direção, roteiro e produção de Lucas Gamonal e Milene Ferreira. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu, Fran. Até a próxima. Beijo, beijo. Valeu. Tchau, gente. Até. Obrigada. Tchau, Fran. Tchau, tchau.